Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos concede para viver, para louvar, para adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Ei, te convido, junto comigo, tomar este café que não é outra coisa, é a palavra de Deus. Inicia-se mais uma vez aqui a live Café com Deus. Deus tem uma palavra para mim, para você. Como eu sempre gosto de falar, eu amo falar sobre os segredos. Segredos esses que o Senhor Jesus nos revela através do Espírito Santo, nos dando conhecimento, nos dando discernimento e sabedoria. Meu querido, é da parte do Senhor que vem toda a sabedoria, todo discernimento. Isso nós precisamos, porque ainda estamos aqui. Estou na varanda, como vocês veem aí, vai sair no seu áudio os barulhos dos caminhões, de carros, mas tenha aí paciência, esteja atento. Deus tem uma palavra para mim, para você. Quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Quem vos fala é seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. É um prazer ter você comigo nessa live. Se puder, querido, querida, compartilhe, deixe seus amigos, nossos irmãos também se alimentar dessa palavra. A live é bom porque quem pode ver agora vai ver agora, quem vai ver à tarde ou à noite vai se alimentar dessa palavra, amém? Deus colocou ontem eu falando com o Espírito Santo, não foi hoje, foi ontem eu já falando com ele. Senhor, o que eu falo e o que o Senhor tem para falar com a tua igreja, com teus filhos? Você já leu Atos capítulo 6, Atos capítulo 6 e o capítulo 7, mas estou aqui no 6 agora. Tem uma palavra, gente, que eu achei maravilhosa e busquei da parte de Deus algo que Ele pudesse nos ajudar a entender e compreender o que realmente Estevão tinha, que levou a ele ser o primeiro mártir da igreja. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que, mas não podiam. Quem não podia? Nós vamos descobrir já já. Olha só, mas não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. E ao Espírito com que ele falava. Atos capítulo 6, verso 10. Na versão aqui desta Bíblia diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Pensa numa coisa interessante, como eu fiquei pensando, meu Deus, que sabedoria é essa? Por que não podiam resistir? Ele estava diante de pessoas que se diziam ter sabedoria. Só o que estava na vida dele era o Espírito Santo de Deus. Até porque quando você vai nos versos anteriores, diz que este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio, gente, de fé e do Espírito Santo. Já começa aqui. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela começou a crescer, começou a se multiplicar e começou a ter no meio deles dificuldades, de tal maneira que os apóstolos aqui, buscando da parte de Deus, separaram 7 homens. E entre eles está aqui Estevão, que se destacou de tal forma, porque aqui já está dizendo por que ele se destacou. Ele se destacou porque, segundo o texto, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o texto diz ainda, gente, que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava, queridos, muito número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. No verso de número 8, 6, 8, a palavra diz: e Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui eu quero chamar a sua atenção, do que eu venho falando algumas vezes, que os sinais ele acompanha, é verídico, é ocular na vida daqueles que creem. Então, queridos, muitas coisas podem e já estão acontecendo na vida daqueles que são separados e escolhidos pelo Senhor Jesus, a ponto que quando eles falam, quando eles pregam, sinais, prodígios e maravilhas acontecem no meio do povo. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é que independente de tudo aquilo que eu possa falar, a chave está na oração. Na oração. Então o que faz a mudança na vida do homem e da mulher é a forma que você conversa com Deus, é a sua intimidade com Deus. Como que ela está? Como é que você conversa? Como é que você se coloca diante de Deus? Muitas pessoas só trazem no seu pensamento uma petição, e nessa petição são coisas muito ligadas à terra, são coisas que muitas vezes a gente sabe que vem na nossa mão, mas acaba, vai embora. Estevão se destacou por ser um homem cheio de fé, mas havia na vida dele o Espírito Santo, e isso aqui na vida dele causou, olha aí, a primeira lição, causou tamanha inveja que tiveram que mentir, tiveram que acusá-lo daquilo que não era verídico, não era verdade. Pense bem, talvez você, como eu, optou de ser um atalaia, de falar sobre as coisas do reino de Deus, de pregar, de anunciar, de ensinar. E aí de repente você vai lembrar agora de alguma situação que alguém criou dizendo algo que não era verdade, que nunca foi verdade. Sim, e aí vem aquela palavra que não deveria acontecer no meio da igreja de Cristo, a calúnia. E aí te paralisa. Você às vezes não entendeu, ou talvez não chegou a ponto de ler esse texto, aonde aqui temos algumas lições que devemos colocar em prática, para que a gente possa vencer. Não sei se você também entende que a palavra sabedoria, que é colocada aqui justamente no 10, e não podia resistir ao quê? A sabedoria. De quem? De Estevão. Porque a sabedoria que estava na vida de Estevão era uma sabedoria que o próprio Espírito Santo lhe concedeu. E é isso que ele quer fazer comigo, com você. Nos dá essa sabedoria, essa ousadia, este poder, esse discernimento, para que a gente possa entender qual é a voz que está ecoando na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo, daquela amiga. E é onde eu quero chegar. Nem todas as vozes que ecoam tem a ver com o ser humano nessa terra. Pegou a visão? Está entendendo? Por que eu digo isso? Gente, a palavra no original foi traduzida do grego para o português, sabedoria, mas no original é Sofia no grego. E aí é onde às vezes eu gosto e vou fazer aqui uma pequena exegese para você compreender, entender que nem tudo que você está ouvindo, vou repetir de novo, meu Jesus, nem tudo que você está ouvindo quer dizer que vem da parte de Deus. O inimigo, segundo o texto, segundo a Bíblia, ele pode se transformar até num anjo de luz. Então, Sofia no grego foi traduzido para o português como uma palavra sabedoria, prática, gente, prudência, habilidade, discernimento, compreensivo, vem da palavra de você compreender, aleluia, esclarecimento. E aí tem a ver com aquilo que você é, cristão, servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus. Digo mais, esta palavra do grego Sofia pode ser também colocado como aplicação correta de conhecimento. E aí traz o que eu comecei a falar, discernimento em relação à verdadeira natureza das coisas. Ele teve isso. Ele sabia que ali se travou uma guerra no aspecto espiritual. E a igreja naquele começo
como até hoje, tem um grande inimigo. O inimigo não quer que a gente avance falando das coisas relacionadas à palavra de Deus. Não quer. Por quê? Porque a palavra de Deus, gente, é o poder de Deus. É onde traz a mim e a você discernimento, a revelação de coisas que às vezes a gente não tem compreensão, até que o Espírito Santo nos dá essa sabedoria. Sofia, discernimento, prudência, esclarecimento. E aí vai, tudo que eu falei aqui. Então hoje eu entendo que algumas pessoas até hoje, talvez não teve a percepção espiritual, discernimento espiritual do que está acontecendo com a vida dela. Tem pessoas que lançam a palavra e algumas até falam em oração contrária. O inimigo pega isso e começa a te atacar. Coloca em você muitas vezes um grande desânimo. Tem pessoas agora, para quem não sabe, que não vou mais para a igreja, não preciso mais para a igreja. Aqui mesmo, onde eu estou, vou orar, vou cantar, vou adorar o Senhor. Enfim, querido, eu tenho sede de estar aonde muitos dos nossos irmãos se reúnem para numa só voz invocar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Eu tenho essa necessidade de estar no local que foi consagrado, que foi colocado ali como um ponto de referência para muitas vidas, para que elas se encontrem ali e juntos buscar a presença de Deus. Mas o inimigo, ele tenta minar essa fé, tenta minar a pessoa de tal forma que ela cai no laço, e caindo nesse laço, ela desiste de conviver com a igreja de Cristo. Você entende isso? Aqui tem 3 lições que eu quero falar hoje com você. Não posso pendurar muito tempo, mas eu quero dizer para você que o próprio Lucas, ele descreve aqui e nos dá a entender que Estevão, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Ei, você já ouviu alguém falar assim: poxa, eu não tenho essa fé? Deus quer colocar essa fé em você. Deus quer que você receba hoje o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Como? Peça, clame, converse com Ele agora, porque o Espírito Santo quer te encher dessa graça, dessa fé, em nome de Jesus Cristo. Querido, olha que coisa interessante. Eu quero ir nessas lições para que você possa entender e compreender por que ele foi o primeiro mártir. O que a gente aprende com isso? O que Deus tem para nos ensinar? O que Deus tem para falar comigo, com você, através dessas lições? A primeira lição que eu quero deixar para você sobre o que Deus está falando comigo, com você nesta manhã, sobre Atos capítulo 6, sobre a vida de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia! Primeira lição: embora eu e você, sejamos gente comuns, o Espírito Santo pode nos fortalecer. Ele quer te fortalecer neste dia, nessa manhã, com a graça e a sabedoria. E qual é a chave para isso? Para que eu e você tome posse nessa manhã. É que eu e você, sim, eu e você, quando eu falo aqui, eu já estou dizendo para mim, para você, para todos nós. A chave é que devemos pedir, querido, diariamente. Como é que é? Todos os dias. Isso não quer dizer que é todos os dias, só na manhã, só à tarde. Não, todos os dias, 24 horas. Se ligue em Deus, peça para sermos, eu e você, cheios do Espírito Santo. Você crê? Se você crê nisso, é a primeira lição. Diga: eu creio, e digo amém. Então, querido, comece a buscar isso. E à medida que eu e você se aproximarmos de Deus, dele, o Espírito Santo, e pedirmos, meu querido, que nos encha, ele quem? O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer muito mais além de tudo que pedimos ou pensamos. É a primeira lição. Eu falei de Sofia, que é traduzido para sabedoria em português, mas você viu que é muita coisa. E uma das coisas fundamentais é que a partir de agora, Deus está dizendo: eu vou te encher, vou te dar sabedoria para que você tenha discernimento e entenda como é que as coisas acontecem e funcionam. Digo mais, segundo ponto, que é a segunda lição,
Jesus mesmo, ele advertiu os seus discípulos. Ei, você é discípulo do Senhor Jesus? Então é com você. É com você que ele está falando e vai trazer a segunda lição. Jesus advertiu os seus discípulos, querido, a não se preocuparem sobre como eles reagiriam quando entregues, meu Deus, para serem perseguidos. Ei, tá difícil, né? Tá complicado essa perseguição, tá complicado essa falação, tá complicado esse disse e não me disse. Isso acontece porque você é escolhido, meu Deus. Você é escolhido, escolhida de Deus. Deus te marcou. Por onde você passa, você tem essa marca. Talvez alguns já até te falou. Talvez profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, já até te alertou. Pois eu chamo a vossa atenção com amor e carinho. Você tem a marca da salvação. Você é escolhido de Deus. E por onde você passa, Deus vai e quer te usar. Comece a clamar aí. Comece a pedir aí. Jesus, me dê essa autoridade. Estevão, vocês não têm noção, gente. Primeiro Marte, mas você não tem noção por que Deus permitiu tudo isso na vida dele. A ponto de ele citar coisas aqui que talvez você nunca parou para pensar. Dele ver o próprio Cristo, os céus abertos, ele à direita, de Deus Pai. Oh, e ele ainda clamar, dizer, orando por aqueles que estavam apedrejando. Olha aí o que Deus está dizendo. Ele clamando, sendo apedrejado e pedindo perdão para aqueles que estavam lhe ferindo. Eu falei esses dias, escrevi, foi até ontem. É muito fácil, gente, a gente amar quem quer nosso bem. É muito fácil a gente amar aqueles que nos ajudam, que está lado a lado. Mas é muito complicado quando você descobre quem está do seu lado, que diz que é seu amigo, sua amiga, servos de Deus, que quer ver a sua ruína. E você tendo conhecimento disso, e você, segundo a palavra, tem que orar, tem que clamar a Deus. Meu Jesus, olha aí, tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo, tem que ter muita fé. Para você orar sabendo que essa pessoa quer o seu mal, para que Deus tenha misericórdia e salve a alma dessa pessoa. Você está entendendo agora? Porque eu estou falando sobre isso. É tempo, mas, gente, é tempo, mas é tempo mesmo. Não tem outro tempo. Esse é o tempo. E é o que Deus está nos dando. De buscar ser cheio do Espírito Santo. Então ele advertiu aqui, ele quem? Jesus, os seus discípulos, que eles deveriam confiar na provisão da graça de Deus no momento que mais eles necessitavam, precisavam, enfim, isso aconteceu. Isso está acontecendo hoje sobre minha vida e sobre a sua vida. É só você ler lá Mateus capítulo 10, 19. Eu e você, nessa segunda lição, aqui está a chave. Podemos e temos que confiar que o Espírito Santo proverá. Quem vai prover? O Espírito Santo. Proverá a graça, meu querido, a graça que Deus prometeu. No entanto, querido, chega num momento em que você precisa, que eu preciso, no entanto, olha bem que eu vou repetir agora para você entender bem agora esse ponto. No entanto, chega no momento em que você precisa. Vai chegar no momento, é hoje, querido. Meu Deus. Chega no momento que você precisa. Não vai chegar antes, é no momento, é na hora certa. Não é antes, é sempre naquele momento que isso vai acontecer e que isso vai chegar. O que você está clamando, o que você está pedindo. Sabedoria, discernimento, autoridade de Deus, mudança no seu lar, mudança aonde você trabalha, mudança aonde você cultua Deus. Eita Deus, é hoje, não chega antes, é na hora que Deus diz, chegou o momento, é a hora que Ele precisa. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. A glória de Deus, queridos, muitas vezes brilha
através dos mártires e de maneiras que não podemos explicar. Deixa eu te dar um exemplo. Se você nunca ouviu falar de Thomas Hicks, que foi queimado na fogueira em 1555. E por que ele foi queimado lá como mártir? Por não renunciar à fé do Evangelho de Cristo. Meu Deus, não renuncie, não abra mão daquilo que Deus pôs na sua vida. E o que ele fala aqui? Ele fala, querido, algo interessante, por isso que eu quero trazer para você. E havia naquela época, para quem não sabe, muitos, mas muitos seguidores deste homem. E aí ele fez algo que para mim chamou a atenção de tal forma que eu falei, não, eu tenho que falar isso para a igreja. E na sua morte, ele falou algo, porque ele já estava na fogueira, que Deus seria suficiente a ponto dele ser a graça que ele mais queria sentir nesse momento, porque não teve como ele escapar daquilo que projetaram contra a vida dele, mas Deus seria essa graça sobre a vida dele. Então ele falou claramente assim, durante aquele momento que ele teve com seus seguidores, antes de sua morte, que a graça de Deus, aleluia, seria suficiente. Te lembra alguma coisa? E ele falou assim, eu vou prometer algo a vocês. Ele prometeu que como sinal, se as chamas fossem, meu Deus, suportáveis, e se a fé valesse a pena, aleluia, ele levantaria as mãos para o céu e aplaudiria o nosso Deus 3 vezes. 3 vezes. E aconteceu que em meio às chamas, estou resumindo aqui para nós ganhar tempo, ele estava lá e seu corpo começou a arder com aquela chama, começou a queimar o seu corpo, e todos ali olhando enquanto a chama estava consumindo a sua pele, e ele sofrendo em total agonia. Os seus seguidores já ao longe vendo, esperava por algo que ele falou, esperava por este sinal. Finalmente, ele conseguindo levantar as mãos já carbonizadas, ele levanta a mão e aplaude ao nosso Deus, aleluia, 3 vezes, dizendo que a graça foi realmente suficiente. Eu não sei o que você está passando aí, mas eu quero te lembrar que a graça do nosso Senhor, ela é suficiente para qualquer momento da nossa vida. Estevão, homem cheio de fé e sabedoria, passou por este momento e viu os céus abertos. Este homem também passou por este momento tão terrível, dizendo aos seus seguidores, vale a pena. Não abrir mão do Evangelho, não abrir mão por ninguém, por nada. Continuar na fileira dos salvos, porque o grande dia se aproxima, meu querido. Quero concluir nesta manhã este café com Deus, aleluia, e te lembrar de algo importante. Lembrar você, servo de Deus, meu amigo, minha amiga, pessoas de Deus, aleluia, que Deus pode usar sim maneiras extraordinárias se tivermos cheio do Espírito Santo. Peça em nome de Jesus para hoje, agora, este momento, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, mas peça ao Espírito Santo, aleluia, para te encher, para que você seja um homem e uma mulher de fé, usada como vaso de honra na casa dele. E quando você, digo a você, é para você mesmo, falo como profeta de Deus, quando você for tentado
tentado a se preocupar com o sofrimento, você pode, gente, enfrentar tudo isso sendo um homem cheio de fé e de sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus está em você, ele se move em você. Aleluia! Tenha ousadia de Deus. Deus vai colocar as palavras certas, na hora certa, no momento certo, e você vai glorificar o Senhor. Você vai exaltar o Senhor. Deus, ele é suficiente no momento do sofrimento e não antes, é na hora que você está passando aquela tribulação, aquele momento difícil, ele será suficiente. A graça do Senhor Jesus nos basta. Esse é o seu dia, este é o momento que o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu vou te encher, eu sou contigo neste dia. Só precisa algo aí, sabe? Só precisa de algo aí, você fazer, você tem que dizer: me enche. Me enche. Estou aqui, Senhor. Comece a clamar a Deus. Posso orar por você? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, está aí o recado que o Senhor pediu para que eu pudesse transmitir como o seu atalaia. Oh, meu Deus, que esse querigmá, essas boas novas, essa palavra alcance teu filho e tua filha. Que neste dia ele possa cantar um louvor de vitória, um cântico de vitória ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus. Que neste dia, Senhor, aonde eu vejo aqui, Senhor, o Senhor falando ao meu coração, pessoas tão tristes, tão abatidas, seja agora alegria, porque a alegria do nosso Deus, nossa força é. Que em nome de Jesus, esse que está caído, esse que está doente, acamado, Deus, Rafa, seja cura, seja alegria nesta família, nesta casa. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Seja sobre este homem, esta mulher, que neste dia, em nome de Jesus, que o inimigo seja derrotado, toda afronta, todo levante, toda calúnia caia por terra e seja expulso em nome de Jesus. Que este homem, que esta mulher, que a tua igreja na face dessa terra, que os teus ungidos, missionários, pastores, apóstolos, evangelistas, profeta, mestre na palavra, tenha de ti, como eu sempre busco, sabedoria para conduzir, para poder falar, para poder se expressar, para que as palavras sejam palavras de amor, mas também de ousadia, cheio de fé e sabedoria da parte de Deus. Que neste dia as portas que estavam fechadas, tu és a chave que fecha, tu és a chave que abra para que a tua igreja, para que o teu povo, para que o teu escolhida, possa ter a tua prosperidade, te louvar em todos os sentidos para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, neste dia, a minha oração, alcance esta criança, este jovem, esse adolescente, que ele possa ter, Senhor, de ti o privilégio de crescer debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Que hoje, meu querido, você busque como nunca ser cheio do Espírito Santo. Ele quer te encher. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos permita, se assim o Senhor colocar no meu coração, que todos os dias eu possa ser um canal de bênção, trazendo a palavra da parte do nosso Deus. Quem vos fala é o apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Que o Senhor seja contigo. Shalom, graça e paz. E receba aí o abraço do Espírito Santo. Ele te ama. Um beijo no seu coração. Não deixe de compartilhar. Graça e paz. Oh, aleluia.